Olá, amigos do canal do Código. Seja bem-vindo à aula 4 de Java. Na aula passada, a gente falou sobre comentários, né? Então, a gente tinha feito aí comentários com uma linha, com mais de uma linha, né? Se você não assistiu, clique aqui no botão embaixo aqui para ser direcionado para a aula anterior. Nessa aula aqui, falaremos um pouco sobre variáveis, né? Então, eu vou criar um novo arquivo, né? Eu cliquei aqui com o botão direito em pacote default. Aí eu vou criar uma nova classe. Então, essa classe, que é o nosso programa aí atual, vai se chamar aula 4. E aí, ele já criou automaticamente aqui o Eclipse, o public class aula 4, né? Esse aqui é o nome do nosso programa. Então, vamos criar lá nosso método principal, que é o public static void main. Static void main string args. Beleza. E até então a gente estava mexendo com impressões na tela usando esse comando que é o system.out.println. E aí a gente colocava uma mensagem na tela. Por exemplo, olá mundo, certo? Beleza. Então, vamos falar agora sobre variáveis. O que são variáveis? Variáveis é um conceito muito usado aí, na verdade é a base de muitas coisas aí na computação, né? E entenda a variável como um espaço na memória onde é armazenada alguma informação. Então, esse espaço aí, você poderá reutilizá-lo, poderá, por exemplo, obter informação que você gravou nele, você pode gravar uma nova informação nesse espaço, né? E você pode criar mais de um espaço, ou seja, você pode criar diversas variáveis, né, no seu programa. E o Java, ele permite a criação de variáveis, né? No caso do Java, as variáveis, elas são tipadas. O que é isso? Ela precisa de que o programador defina um tipo para ela. Por exemplo, vai ter um espaço lá, uma variável, que vai receber só números, né? Enquanto isso, tem uma outra variável que só vai receber letras. Então, essa informação é importante. Por quê? Tem outras linguagens que não são tipadas, né? Se você for ver aí linguagens como Swift, linguagens como Python, são linguagens de programação que não requerem que a variável seja tipada. E aí é um espaço onde você pode armazenar qualquer tipo de informação, seja ele número, seja ele letra, seja ele palavras, e assim por diante. Então, como fazer isso em Java? Vamos começar com o mais básico de todas, né, que é a variável que guarda números inteiros, né? E como o Java, acho que você já deve ter percebido, usa a linguagem americana, aí, né, a língua inglesa, o inglês para definir os comandos, com variáveis não é muito diferente. Então, o conceito que a gente vai fazer aqui para variáveis é o seguinte. Então a gente precisa definir o tipo primeiro. Para variáveis inteiras a gente usa o int, que é a abreviação de integer em inglês, né? Int, integer. E você dá um espaço, né? Depois do espaço você define o nome, né, dessa variável. Então, por exemplo, a gente pode criar uma variável chamada x, certo? Para todo comando em Java, a gente fecha ele com ponto e vírgula. Beleza? Então, está criada a variável. Usando a informação aí da aula passada, que a gente aprendeu sobre comentários, vou colocar um comentário de uma linha, falando que essa é a variável x. Ok? Então, se você viu aí na aula passada, né, na aula sobre comentários, aqui, essa parte que está em verde é o comentário, ele não vai ser executado, e então o Java vai ler até aqui, que é a criação da variável x. Tá, beleza. Só que até então, a gente não consegue fazer muita coisa com a variável, certo? A gente só criou um espaço lá, e esse espaço está zerado, né, porque ele foi criado agora. Então, como que eu faria para atribuir informação nesse espaço, né? Então, vamos para a próxima linha.
E é o que a gente vai fazer. A nomenclatura que o Java usa é o seguinte: é a variável, recebe, quer dizer, esse sinal de igual é o sinal de atribuição que a gente chama, né? Então, é tudo que está à direita desse sinal de igual vai ser atribuído para o que está à esquerda. Então, nesse caso, a gente está atribuindo na variável x um valor. Então, vamos colocar, por exemplo, o valor 10. Beleza, fechamos o comando com ponto e vírgula. Né? Então, lembre-se que todo comando em Java é finalizado com ponto e vírgula. Percebam que no println, lá na segunda aula que a gente fez, ele usa o ponto e vírgula aqui, né? Então a mesma coisa para esse comando. Beleza? Então, nesse momento aqui, a variável x, ela tem o valor 10. Porque você atribuiu a ela, né? Isso. Ok? Beleza. E tá, mas até então, cara, tudo bem, a gente tem a variável x com o valor 10, mas e aí, né? Como que a gente observa ela, como que a gente resgata a informação dela? A gente pode imprimir, né? Esse comando de impressão aqui não está à toa, né? Então esse comando de impressão, ele pode obter o valor lá da variável, a variável x, e imprimir esse valor aqui, né? Então se a gente trocar a mensagem olá mundo por x, entenda que aquilo era um texto. Então olá mundo, ele está entre aspas duplas, aquilo é um texto, beleza? X, por ser uma variável, ele não precisa ter aspas, né? Porque se você, por exemplo, colocar aspas duplas x aqui, ele vai imprimir o que na tela? A letra x, né? Que é diferente da variável, certo? Então se a gente for executar esse programa, percebam que ele imprimiu só x, tá? Então vamos tentar agora colocar somente a variável x. Então a gente fazer a execução dele. Olha lá, perceba que o Java, ele leu o valor que estava na variável x, né, nesse espaço denominado x, e imprimiu ele na tela. Beleza? Então, mas e se eu mudar o valor daqui, será que ele altera ali também? Vamos tentar. Então vou colocar agora o valor 20. Se eu executar ele, beleza, está imprimindo o valor 20 lá na variável. Ok? Tá, então, outro teste que a gente pode fazer, e é importante, né, esse detalhe, que em programação a gente, se você está com dúvida, faz alguns testes para aprender, né? Vamos tentar colocar um valor que seja uma letra. Por exemplo, eu quero atribuir uma letra para isso aqui. Será que ele vai aceitar? Olá, mundo? Tá vendo? Ó, perceba que ele tá com ponto, tá sublinhado com vermelho aqui, né? Uma marcação vermelha. E aqui do lado da linha tem uma mensagenzinha, um íconezinho de erro. Então o que ele fala assim, ó, type mismatch, quer dizer, o tipo ele não é compatível. Ele não pode converter de string para int, né? Então, ou seja, string é um outro tipo. String, na verdade, é um conjunto de caracteres. Então, ele não pode converter um conjunto de caracteres para um inteiro, ok? Então, mesmo se você executar ele, ó, perceba que quando você executa, ó, ele fala que tem erro. E é claro, não é recomendável você prosseguir, né? Porque se tem erro, é legal você resolver ele antes de executar. Tá, mas se você mesmo assim for persistente e colocar proceed, olha lá, ele vai informar um erro gigantesco, ele vai encontrar uma exceção no Java, né? Esse exception é uma exceção, e aí ele fala que aquela mesma mensagem que a gente apresentou lá, que o tipo não é compatível. Beleza? E o mesmo serve para números com decimais, né? Inteiro, então são números sem decimais. A gente vai ver números com decimais nas próximas aulas. Então, por exemplo, 20.1, ele não é um tipo inteiro, né? Então, entenda-se que inteiro é a parte inteira do número, né? Por exemplo, 20, 30, 40, e não decimal. E nesse caso é 20.1, quer dizer, a parte decimal e a parte inteira aqui, né? E é a mesma coisa, ó, se você for verificar o erro, ó, você não pode converter um double, que é um tipo decimal, e a gente vai falar nas próximas aulas, para int. Então vamos manter como 20 primeiro. E aí se a gente executar novamente vai dar sucesso. Beleza. Mas aí
E se eu quiser imprimir, por exemplo, além do 20, eu quero imprimir a mensagem, por exemplo, o número, o valor é 20. Então a gente vai colocar lá, lembra? A gente tinha colocado uma mensagem aqui, né? O valor é, 2 pontos, espaço, certo? E aí, se você quiser imprimir isso daqui e o valor da variável, ou a variável tem que ser fora das aspas duplas. Esse sinal de mais aqui, o que ele está fazendo então? Ele está imprimindo essa mensagem de texto na tela e está concatenando com o valor que está em x, no caso 20. Então, a saída que a gente espera aqui, o valor é 20. Né? Esse mais aqui ele é um sinal, um operador que vai juntar o 20 que tem na variável x com o texto. Inclusive, se a gente executar ele, aí você vai ver que aqui é o valor da variável e ele juntou com o texto que está aqui. Observe que tem um espaço, né, aqui, né? Então esse espaço aqui ele é impresso também, está dentro do aspas, ele é impresso. Beleza? Bom, pessoal, se tiver alguma dúvida, se for alguma coisa que não ficou clara, por favor, coloca aqui no comentário. Se você gostou também, coloca no comentário também. Não deixa de dar um like aqui no vídeo para ajudar o vídeo aí, as nossas aulas, né? E também acesse a nossa página do Facebook, que é facebook.com/canal do código. Beleza? Valeu, pessoal, até uma próxima aula.